Bom dia, meus amores. Bom dia a todos. Espero que todos estejam bem. Então, pessoal, hoje nós temos uma visita aqui em nosso grupo. A professora Enê veio nos visitar. Ela é a formadora dos professores das turmas do primeiro ano. E veio aqui hoje para acompanhar a aprendizagem de vocês mais de perto e também as dificuldades, tá certo? Então hoje, quinta-feira, dia 17/9, de setembro de 2020, eu trago para vocês na primeira aula a disciplina de língua portuguesa, aonde a gente vai estudar o texto base, Curiosidade do Mundo Animal de A a Z. É um assunto que a gente já vem estudando, não é isso? A gente já estudou os animais de A a Z. E hoje a gente vai estudar mais um pouco sobre alguns deles para aperfeiçoar mais os nossos conhecimentos, não é isso? Então, eu gostaria de perguntar a vocês quais foram os animais que nós estudamos de A a Z? O que vocês aprenderam sobre esses animais? Às vezes você conhecia o animal, mas não sabia falar sobre ele. E agora você pode falar sobre ele. Quem sabe falar alguma coisa dos animais que foram estudados? Quem lembra? Então, eu convido vocês agora a pegar o livro de vocês. Então, cada um pega seu livro, parece, mas não é. E aí a gente vai realizar a leitura do texto, Curiosidade do Mundo Animal, que fica aqui na página, inicia na página 18 e termina na página 21. Inicia falando sobre o animal abutre e termina falando sobre o animal javali, tá certo? Então, cada um pegue seu livro e vamos lá. Curiosidades do mundo animal de A a Z. Abutre. O abutre é uma das maiores aves de rapina do mundo. É campeã de voo planado, capaz de permanecer no ar durante várias horas, sem sequer bater as asas. Parece urubu, mas não é. Búfalo. O búfalo vive em grupos que se chamam manada. Adora se revirar na lama. O búfalo africano é um dos animais mais temidos. Parece touro, mas não é. Crocodilo. O crocodilo é um réptil gigante. Está ameaçado de extinção. Parece jacaré, mas não é. Dromedário. O dromedário é mamífero e vive no deserto da África e Ásia. É um animal grande e pesado. Alimenta-se de ervas, capim e vegetais. Tem vida longa, pode viver até os 40 anos. Como o jumento, serve de meio de transporte. Parece camelo, mas não é. Esquilo. O esquilo é um roedor e faz acrobacias nas árvores da floresta. Quando está fazendo calor, ele fica escondido na toca e sai quando está frio. Parece rato, mas não é. Falcão. O falcão é a ave mais rápida do mundo. Ele desce de grande altura em alta velocidade. Parece águia, mas não é. Gorila. O gorila é o maior de todos os macacos. Quando se sente incomodado, fica em pé e grita batendo no peito com os punhos para impressionar o adversário. Parece chimpanzé, mas não é.
Hipopótamo. O hipopótamo vive na água e na terra. É um animal grande e muito pesado. Esconde-se dentro da água, deixando de fora apenas o nariz, os olhos e as orelhas. Assim pode cheirar, ver e ouvir tudo o que se passa fora da água sem ser notado. Na terra, corre em grande velocidade. Parece rinoceronte, mas não é. Iguana. O iguana é um lagarto gigante. Tem uma crista de espinhos que vai da cabeça até a ponta do rabo. Vive nas árvores próximas de água e mergulha quando se sente em perigo. Parece camaleão, mas não é. Javali. O javali é um animal selvagem. Não gosta de ficar na lama. Ele range os dentes quando ataca. Parece porco, mas não é. Então, como se chama o título do texto que a gente acabou de ler? Curiosidades do mundo animal de A a Z. Isso mesmo, né? E de que fala esse texto? O texto fala de alguns animais de A a Z, não é isso? Quais são esses animais? Quantos animais apareceram aqui no texto? E a gente falou sobre quais e quantos animais? Quem sabe me dizer? Vamos contar? Vamos ver quais foram esses animais? Abutre. Búfalo. 2. Crocodilo. 3. Dromedário. 4. Esquilo. 5. Falcão. 6. Gorila. 7. Hipopótamo. 8. Iguana. 9. Javali. 10. Falamos sobre 10 animais, né? No texto aparece 10 animais. Dos animais de A a Z que a gente já estudou, hoje nós estamos estudando mais 10 animais, não é isso? E qual foi no primeiro parágrafo do texto? Falou sobre qual animal? Desses 10 animais, quando a gente iniciou o texto, o primeiro parágrafo. Falava de qual? Falou de qual animal? Do abutre, não foi isso? O texto iniciou falando sobre o abutre. E finalizou o texto, o último parágrafo do texto que a gente leu, falou de qual animal? Qual foi o animal? Quem lembra? Acertou quem disse? Javali. No último parágrafo do texto, falava sobre o javali, não foi isso? E vocês lembram qual foi a primeira frase que apareceu no primeiro parágrafo do texto? Quando o texto iniciou falando sobre o abutre, iniciou com uma frase, não foi isso? E qual foi a primeira frase daquele parágrafo, do primeiro parágrafo do texto? Vamos pesquisar para a gente ver qual foi? Ou quem sabe dizer sem olhar? Então, a primeira frase do primeiro parágrafo do texto é essa. O abutre é uma das maiores aves de rapina do mundo. A gente observa que quando diz a palavra mundo, finaliza com um pontinho, né? E esse ponto indica que a frase terminou e que outras que vierem após essa frase
já são outras frases, né? Mas a primeira frase terminou aonde tem o pontinho final, tá certo? Para compor o texto vai vir várias frases, mas quando chega no ponto, finalizou aquela frase, não é isso? Agora eu retirei do texto o nome de um desses animais. Desses 10 animais, eu retirei do texto o nome de um deles e coloquei aqui no cartaz para a gente ler. Javali. O último animal que a gente falou sobre ele no texto, não foi isso? Qual é a letra inicial do nome desse animal? J. Qual é a letra final? I. Quantas vogais tem nesse nome, nessa palavra? Vamos contar? 1, 2, 3. E quais são essas vogais? A, I. Quantas consoantes? 1, 2, 3. Quais são essas consoantes? J, V, L. Tem alguma letra aqui se repetindo nesse nome? Sim, a letra A, ela se repete. Ele está aqui 2 vezes, não é isso? Quantos pedacinhos de sílabas tem essa palavra? Vamos contar os pedacinhos. Então, vamos contar quantos pedacinhos de sílabas tem a palavra, não é isso? Fecha a mãozinha e solta um dedinho para cada vez que abrir a boca e disser uma sílaba da palavra. Vamos lá? Javali. Quantas vezes te abriu a boca? 3 vezes. Quantos dedinhos soltou aqui? Foram soltados? 3 dedinhos. O total de vezes que abre a boca é o mesmo total que a gente vai encontrar de pedacinhos de sílabas, não é isso? Então, vamos contar. 1, 2, 3. A palavra tem 3 pedacinhos de sílabas, não é isso? Então, eu peguei essa palavra do texto. Lá no texto, essa mesma palavra estava lá, claro. E eu peguei uma frase completa do texto, tá certo? Eu não peguei o nome javali e formei uma frase, produzi uma frase, criei uma frase com a palavra. Não, eu retirei do texto uma frase completa do texto, tá certo? Do último parágrafo que falava sobre o javali, eu tirei a primeira frase do texto, tá certo? E está aqui. Vamos ler? O javali é um animal selvagem. O javali é um animal selvagem. A primeira frase do último parágrafo do texto está aqui. Qual é a última palavra dessa frase? Selvagem, não é isso? E quantas palavras tem essa frase? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 palavras. Quantos espaços tem aqui entre as palavras dessa frase? Vamos identificar? 1, 2, 3, 4, 5. 5 espaços, não é isso? 5 espaços a gente encontra entre as palavras dessa frase. E aqui está o pontinho final, indicando que essa frase terminou aqui, tá certo? Essa frase foi retirada do texto. Então, agora, eu convido vocês a pegar o livro de vocês, a revista 1, vamos passear na escrita para a gente ver a atividade que cada um vai realizar com o seu responsável em casa, tá certo? É a questão 1, 2 e 3 das páginas 57 e 58. Então, vamos ver.
Aqui você vai colocar a data de hoje, a data que eu falei no início da aula, como sempre, colocar aqui. A primeira questão, aqui na página 57, só tem uma questão. Leia em dupla e depois converse sobre esses animais. Sua dupla é o seu responsável. Você vai ler com o seu responsável o nome desses animais que estão aqui e o que está falando sobre eles. Os mesmos animais que a gente leu no texto, no início da aula. Está falando sobre eles só um pouco mais resumido. Eu não vou ler com vocês para que o vídeo não fique tão longo e seja difícil de enviar para vocês. Mas na hora de realizar as atividades, na hora que vocês forem realizar as atividades, qualquer dúvida na hora da intervenção, eu mando as explicações, tá certo? Vamos para a página 58. Segunda questão, aqui na página 58. Leia em dupla e pinte os espaços entre as palavras. Leia em dupla e pinte os espaços entre as palavras. Essa dupla você já sabe. Leia com o seu responsável e depois você vai pintar os espaços entre as palavras aqui no texto. Do mesmo jeito que eu pintei na frase. Os espaços entre as palavras, você também vai pintar aqui nesse textinho todinho os espaços entre cada palavra do texto, tá certo? A terceira questão. Copie a primeira frase. Copie a primeira frase. Você vai copiar a primeira frase aqui do texto. Você vai procurar qual é a primeira frase do texto e vai copiar aqui, do jeito que a tia explicou. Qual é a primeira palavra que a gente encontra em um texto, tá certo? Então, a aula de língua portuguesa termina por aqui. Boa sorte e um beijo no coração de cada um de vocês.